Olá, bem-vindo a mais um programa Eu Vi o Mundo. Eu sou Davison Belém Lopes, na companhia de Guilherme Casarões. Receberemos hoje mais uma convidada ilustre. Como você sabe, este programa é dedicado a desvendar o pensamento internacional brasileiro. Para isso, nós contamos hoje com alguém que é muito influente no seu campo de atuação e que tem atuado internacionalmente de forma muito intensa. Quem é essa pessoa, Guilherme? Davison, nossa convidada de hoje é graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, o Largo de São Francisco, mestre em Administração Pública pela Harvard Kennedy School e é diretora, é presidente executiva, na verdade, do grupo Todos pela Educação, uma voz muito influente no debate de políticas educacionais no Brasil, tem estudos importantes sobre isso, então a gente mais do que tudo, tenho um prazer enorme de receber aqui a querida Priscila Cruz. Priscila, muito obrigado por dispor desse tempo para a gente. Eu que agradeço, Davison, Guilherme, um prazer estar com vocês. Muito bom que a gente tenha pessoas jovens pensando o Brasil, pensando e tentando entender o pensamento nacional. Então, um prazer estar com vocês aqui. Priscila, e por falar nisso, em pensar o Brasil, o lugar do Brasil no mundo, você nasceu em São Paulo. São Paulo é uma cidade grande, ou seja, você já nasce muito exposta aos fluxos internacionais, fluxos de ideias, de pessoas. E em um dado momento da sua trajetória, você literalmente aí ganha o mundo, você vai para os Estados Unidos e a outros vários lugares, começa a colaborar com parceiros internacionais no seu campo de atuação. Como é que se deu esse desabrochar da internacionalista? Eu estou interessado em entender como a Priscila descobre o vasto mundo ao redor. É muito boa essa pergunta. Olha, eu vou pensar respondendo, tá? Porque eu não parei ainda para pensar sobre isso. Muito bom você ter perguntado. Olha, olhando assim para o passado, o seguinte, a educação, e aí, obviamente, tem tudo a ver com política educacional. O campo educacional, ele aprende muito com boas experiências internacionais. Hoje eu estou absolutamente convencida que aqui no Brasil a gente tem experiências muito boas, exitosas, que a gente precisa difundir, disseminar, mas isso não anula a necessidade da gente aprender com aquilo que outros países fazem muito bem. E depois de um tempo, assim, olha, acho que foi depois de uns quase 20 anos atuando como uma promotora de política educacional, no campo da modelagem de política, no campo de entender a implementação de políticas educacionais, eu senti a necessidade de estudar tanto as experiências exitosas fora do Brasil, mas também interagir com outros gestores públicos de outras nacionalidades, né? Então, entender como que é o pensamento de alguém dos Emirados Árabes, como que eles pensam política pública, né? E aqui não só educacional, porque acho que quando a gente abre a cabeça para o mundo, mas também para outras áreas. E a educação ela tem muito a aprender com as políticas de assistência social, de saúde, né, as políticas sociais como um todo, e como a gente tem, né, a educação ela tem repercussão em várias outras políticas, incluindo a econômica, mas também essas outras políticas têm repercussões muito importantes na educação, então acho que essa saída do Brasil por um período para estudar, mas também para interagir com outras pessoas fora da bolha da educação. Então, é fora da bolha do Brasil, mas também fora da bolha da educação, porque a gente tem muita coisa para intercambiar. Por exemplo, a gente tem uma governança na educação brasileira aqui, por conta do nosso sistema federativo. Outros países têm outras governanças federativas. Como que eles lidam com essa gestão educacional, tendo outros modelos federativos? Ou como que eles lidam com a gestão da saúde? Será que não tem algum paralelo que a gente possa utilizar aqui no Brasil? E, por exemplo, essa experiência toda, estudar isso, olhar para fora, amadureceu dentro do Todos para a Educação uma concepção de Sistema Nacional de Educação. Então, é isso, assim, acho que a gente precisa
expandir os nossos olhares para fora do Brasil, mas também para outras áreas, porque ainda mais eu que sou eu admito, eu sou uma educochata, eu sou absolutamente viciada em educação, se me deixarem eu só falo de educação o tempo inteiro, toda hora. É importante a gente sair das nossas bolhas, porque senão a gente fica com muitos vícios e eles precisam ser, na verdade, combatidos, né? Priscila, uma coisa que me chama atenção na sua trajetória, falando em bolhas, é que você não vem de uma bolha da educação. Você não é formada em educação ou pedagogia, você é uma administradora e uma bacharel em direito. Como é que essa experiência, esse desejo, esse interesse pela educação brotou na sua trajetória? Pensa, do Largo do São Francisco, da GV, te levou até Harvard. Quer dizer, como é que se deu esse processo de amadurecimento do tema e como é que isso te motivou a ir para os Estados Unidos continuar estudando? Sim. Então, são as coisas que a gente não coloca no currículo, né? E não estão nas nossas mini bios que tem ali, né? A faculdade que a gente cursou e tudo mais. Mesmo tendo cursado Direito na São Francisco, Administração na FGV, eu já tinha passado por 12 anos por uma experiência de professora voluntária de matemática no Jardim Varginha, que é uma periferia muito, muito pobre aqui na cidade de São Paulo. Então, desde muito jovem, eu era bem, assim, bem novinha mesmo, todo sábado eu ia dar aula de reforço em matemática para as crianças, muitas delas, inclusive, assim, da mesma idade que eu tinha, mas como eu sempre gostei de matemática, sempre fui uma boa aluna de matemática e estudei, tive a oportunidade de estudar em boas escolas, eu tive essa atividade por muito tempo. Depois da matemática virou aula de teatro, aí uma outra faceta da minha vida, que foi o teatro, que foi muito importante também na minha formação, mas eu tive muita exposição a essa atividade docente, mesmo não sendo formada em pedagogia ou licenciatura. Então, isso fez parte da minha vida. E foi como se fosse um chip, ficou aqui na minha cabeça. Eu fui para outras, né, acabei construindo um outro itinerário formativo no ensino superior, mas esse chip não saiu da cabeça. E aí, eu tive uma oportunidade de sair, eu trabalhava numa consultoria de estratégia, dessas bem chiques, assim, sabe? Bem, que eu ia trabalhar de terninho, toda assim, bem arrumada, de salto alto e tal. Mas eu não era feliz naquilo mesmo, assim, não era aquilo que me brilhava os olhos. Aí, quando surgiu uma oportunidade de trabalhar num projeto social integralmente, não como voluntária, mas integralmente, como uma profissional de uma organização social pela educação, eu fui. Isso antes do Todos para a Educação, porque o Todos para a Educação já foi uma organização que eu fundei, mas eu ingressei em 2001 na área social e em 2006 eu fui uma das fundadoras do Todos para a Educação. Então, o bichinho da educação sempre ficou pertinho de mim, assim. Deixa eu pegar carona na pergunta do Guilherme, porque tem a ver com transdisciplinaridade, com um jeito de ver conhecimento, né? E outra fala tua interessante, no começo da conversa, sobre casos e como boas práticas podem ser transpostas de um contexto para outro. E eu também não posso deixar de notar que nos trabalhos que você assina, em que a sua instituição, Todos pela Educação, se envolve, há muito recurso a método comparado. Vocês comparam países, não é? Ou comparam experiências de governos municipais, estaduais. Como se dá, Priscila, esse aprendizado do método comparado? Como você é introduzida a essa técnica? Legal isso. Bom, vou voltar só uma casinha aqui para trás, Davison, porque é o seguinte, primeiro porque a gente entende política educacional diferente, acho que de uma certa percepção, infelizmente, muito disseminada, que educação é fácil. Olha, é só você botar uma mulher que gosta de criança numa sala de aula, que tem a vocação, a tal da vocação, vai lá e ela vai ensinar bem e pronto, acabou. Sim, tanto é que a energia que a gente coloca em educação no Brasil é muito pequena, um pouco por conta disso. Assim, a gente tem
uma ideia muito simplificada da política educacional. A gente não entende suficientemente, acho que o Todos para a Educação vem batendo muito nessa tecla de mostrar para o gestor público, olha, se o governador, a governadora, se o prefeito ou a prefeita não ficar em cima, realmente não colocar uma ênfase muito forte na educação, porque ela é complexa, eu falo assim, é rocket science, sim, tá? É difícil pra caramba, não é à toa que é difícil a gente avançar tanto. Então, por entender essa complexidade da educação, e a gente combate muito a ideia de bala de prata, porque vira e mexe é isso, né? Sei lá, é empresário falando que, imagina, é só dar bônus para professor. Aí o outro fala assim, imagina, é só aumentar salário de professor, ou duplicar o investimento em educação. Gente, se fosse tão simples assim, se tivesse uma bala de prata, seríamos os primeiros a empunhar essa bandeira e falar, olha, vamos atrás dessa bala de prata aqui. Mas não é. Então, por que eu falo isso? Porque como essa é uma cadeia longa de implementação, é um ecossistema complexo de várias políticas que interagem, é Congresso, é Executivo, é União, Estados e Municípios, para a gente conseguir ter uma clareza em relação assim, quais são os melhores caminhos que a gente tem que tomar, primeiro nessa visão sistêmica e depois em cada uma dessas peças, se a gente não souber aprender com quem já faz isso bem, dado que é complexo, a gente vai errar, porque a gente vai seguir um caminho simplista. Então, como também, assim, e não tem no mundo, tá? Assim, a gente fica olhando, Finlândia, Coreia do Sul, Singapura e tal, eles são sistemas que são muito competentes, mas eles não fazem tudo super bem. Ninguém faz toda esse ecossistema de políticas educacionais perfeitamente. Então, a gente tem que aprender. Então, assim, necessariamente. Então, assim, é quase que assim, logo a gente precisa aprender com formação de professores com Singapura, o envolvimento das famílias na Coreia do Sul, o ensino médio de Pernambuco, a gestão em que Estado colabora com municípios no Ceará para garantir a alfabetização. Então, é como que se, entendido esse ecossistema de políticas públicas educacionais, a gente tem experiências muito boas fora do Brasil, aqui dentro do Brasil, para a gente conseguir, pelo menos, traçar a excelência, né? Traçar a excelência, nem que seja no papel no começo, por isso os estudos, por isso que a gente tem o Educação Já, que é o plano que reúne esse melhor conhecimento disponível sobre cada uma das políticas educacionais que a gente precisa avançar no Brasil. Então, é por isso que a gente vai por esse caminho, para poder justamente ter aqui perto da gente esse melhor conhecimento disponível. E eu falo melhor conhecimento disponível porque ele não é definitivo. A qualquer momento a gente pode ter no Paraná um sistema de ensino médio ótimo, que é melhor do que o sistema que surgiu em Pernambuco, que hoje é o melhor sistema que a gente tem. Então, ficar com esse radar atento, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, para entender, opa, tem uma solução aqui que a gente já pode aqui, vamos entender. E aí a gente tem bons parceiros técnicos que nos ajudam com uma sistemática de entendimento dessas políticas para a gente poder tirar dessas boas experiências os fatores críticos de sucesso, aquilo que realmente explica o sucesso daquela experiência, porque muitas vezes, isso às vezes na imprensa sai um pouco torto, a experiência ela é explicada por outros fatores que não aqueles que realmente explicam o seu sucesso. Então, uma parte do nosso trabalho é extrair, entender exatamente quais são os fatores que explicam que aquela experiência é exitosa. Priscila, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala e que eu acho interessante pontuar aqui para quem está nos ouvindo, o debate sobre educação, tanto no Brasil quanto acho que na maioria dos países do mundo, ela se dá muito na encruzilhada entre o público e o privado, né? Então, você mesmo falou, né? O empresário que fala que tem que aumentar o salário dos seus funcionários, se for um empresário, por exemplo, do setor da educação, ou o gestor que tem uma visão muito específica, muito particular e às vezes até meio paroquial sobre a educação.
E o Todos pela Educação está exatamente nesse meio do caminho, né? Vamos dizer, uma organização de terceiro setor, né? É uma tentativa de agregar a sociedade civil para trazer uma nova perspectiva sobre educação que não seja nem exclusivamente mercadológica, mercantilista, voltada, né, por uma visão da educação como commodity, mas tampouco uma visão muito presa aos velhos paradigmas governamentais. Como é que foi essa experiência de fundar o Todos pela Educação? Teve alguma experiência estrangeira, no exterior, que trouxe essa inspiração para vocês? Você falou de mobilizar famílias, como na Coreia do Sul. Como é que o engajamento da sociedade civil em outros lugares abriu caminho para que o Todos pela Educação fosse fundado e se enraizasse nesse processo? Sim. Olha, não, foi menos, assim, não teve nenhuma experiência internacional, que eu falei, olha, nossa, que bacana, vamos fazer aqui no Brasil também, XPTO, assim, alguma coisa que aconteceu lá fora. Não, não foi. Existia uma expressão muito difundida até hoje, que é absolutamente coloquial, que é educação de qualidade para todos. E eu ficava com isso na cabeça, porque quando eu fiz a migração do setor privado para o terceiro setor, essa sempre foi assim a grande missão. Como que a gente garante educação de qualidade para todos? E, na verdade, assim, principalmente para os mais pobres, né? E aí, um dia eu estava olhando, tinha um cartaz atrás de mim, ali na minha baia, tinha um cartaz atrás de mim da Unesco, justamente que tinha essa frase, educação de qualidade para todos. Aí um dia eu virei e falei assim, isso não basta, a gente precisa de todos pela qualidade da educação, senão não adianta, né? Se a gente precisa de um monte de gente para trabalhar para que isso aconteça. E aí foi assim, foi uma experiência de vida muito rica, assim. O que eu fiz? Eu fui olhar o que eram os consensos, assim, o que é consenso em termos de política pública educacional no mundo e aqui no Brasil. Aí sim, eu fiz um estudo comparativo, justamente para entender, olha, o que é super consenso? Eu coloquei isso no papel e eu busquei 70 pessoas, isso em 2005. Eu bati na porta de 70 pessoas, 73, alguma coisa por aí, e fui entrevistar essas pessoas. Olha, e aqui tinham gestores públicos, acadêmicos, empresários, jornalistas, analistas políticos, assim, era um espectro grande de pessoas. Eu fui bater na porta dessas pessoas e perguntar o seguinte, olha, se a gente quer educação de qualidade para todos, o que a gente tem que fazer? E eu ouvi essas 70 e tantas pessoas. E a partir dessa escuta, a gente definiu a estratégia do Todos pela Educação. Então, o que a gente precisa, é exatamente isso que a gente faz, a gente precisa de um think tank, assim, a gente precisa de um grupo técnico muito forte, assim, muito forte mesmo, que consiga fazer modelagem de política pública, consiga entender quais são as peças todas que precisam compor esse mosaico, esse ecossistema de políticas educacionais para a gente conseguir avançar, que é o que o Todos pela Educação faz. A gente precisa levar esse conhecimento para o tomador de decisão e para o implementador da política pública. E aqui a gente trabalha com dois vetores. Um que é um vetor de relações governamentais, então a gente tem uma equipe específica para isso, que trabalha com o Congresso Nacional, trabalha com os estados, com as secretarias estaduais e municipais de educação. A gente tem um passado de ter trabalhado com o Ministério da Educação. Esse ministério, atualmente, desde que o presidente Bolsonaro assumiu a presidência, a gente não tem articulação com esse Ministério da Educação, porque logo de cara ficou muito claro que era um ministério que não tinha como propósito melhorar a educação, mas sim ser um espaço uma caixa de ressonância das pautas bolsonaristas, assim, tem muito mais a ver com pautas ideológicas, de apoio ao presidente, das ideias que, na visão deles, elegeram o presidente da República. Então, militarização da educação, homeschooling, a questão de gênero no livro didático, enfim, eles se ocupam muito mais por esses temas do que realmente para melhorar a qualidade da educação. E tem o terceiro pilar, né, que é o da comunicação mesmo. No Todos pela Educação, comunicação não é um meio, é um fim.
porque a gente precisa se comunicar com essas pessoas. Então, a gente constrói pautas para a imprensa, a gente já teve experiências muito interessantes com autores de novela, para como falar sobre educação nas novelas. Então, no entretenimento também, então, campanhas, redes sociais, assim, como que a gente muda a percepção do brasileiro em relação à educação? Porque isso a gente ainda, vou dizer assim, fazer uma autocrítica, a gente avançou muito em conseguir se articular e conseguir emplacar políticas públicas aqui no Brasil. O novo Fundeb, basicamente, é uma modelagem do Todos para a Educação, a reforma do ensino médio, o Pacto pela Alfabetização, tem uma série de políticas que surgiram nesse think tank do Todos para a Educação e que hoje são políticas presentes no Brasil inteiro. Mas no campo da comunicação, que é o mais difícil, a gente ainda não conseguiu ganhar. O brasileiro ele ainda não valoriza a aprendizagem, ele valoriza mais o diploma do que a aprendizagem. E mesmo o diploma, agora com a pandemia, a gente está com 43% dos jovens que declaram que não pretendem voltar a estudar. Então, a gente tem um problemaço aqui de evasão, que é uma bomba social e econômica para o país, e assim, especialmente uma bomba para a vida desses jovens todos. Então, a gente ainda tem uma tarefa muito importante, que não é dizer assim, a educação é um dos pilares do país. A educação é o pilar principal. Sem educação, a gente não tem crescimento econômico, a gente não tem distribuição de renda, a gente não tem uma democracia fortalecida, a gente não tem uma cidadania ativa, a gente não tem uma prevenção a doenças, então, no campo da saúde tem uma repercussão muito grande. Um pouco do que eu tenho escrito, assim, que é como se o Brasil achasse, aqui eu estou falando Brasil, né, brasileiros, tomadores de decisão, políticos, é como se o Brasil achasse que dá para ser melhor sem as suas pessoas. Então, assim, as instituições precisam funcionar, as empresas precisam ser produtivas, os partidos precisam ser fortes, mas não as pessoas. Como se por trás disso tudo não fossem as pessoas. Então, existe assim, uma certa dissonância que a gente precisa combater e dizer, olha, por trás disso tudo, a gente tem a Maria, o Pedro, o João, o Davison, a Priscila, a Paula, é isso. Mas a gente tem essa dissonância ainda no Brasil, acho que a gente tem que ainda ser mais competente em convencer o Brasil, os brasileiros, os tomadores de decisão, a realmente colocar a educação como, assim, a grande prioridade do Brasil. Eu adorei essa passagem tua. Inclusive, me dá um gancho para te perguntar sobre as diferentes formas de ver a educação, porque há diferentes diagnósticos, né, Priscila? Inclusive no nível internacional. Você citou a Unesco no início da tua fala, e eu sei que vocês trabalham no Todos pela Educação com a OCDE, o Banco Mundial faz parte desse ecossistema da educação internacional. Como que vocês conseguem se equilibrar entre essas visões distintas? Porque eu sei, por exemplo, que em alguns países do mundo, educação vai para o portfólio do ministro do Comércio, enquanto em outros lugares fica na educação, por suposto, cultura, educação. Como é navegar esse mundo tão complexo e diferente, diverso, né? E achar uma fórmula que se encaixe para o Brasil? Legal. Olha, você sabe, não existe, engraçado assim, não existe tanta diversidade assim entre essas organizações internacionais e o que o Todos para a Educação defende. Eu acho que essas organizações maiores, quem olha para as experiências internacionais, quem tem essa mesma pegada do Todos para a Educação, de tentar entender o que funciona, o que não funciona, ou seja, que tem apego, tem um apego ético, cada um tem a sua ética, sim, não dá para a gente dizer que as organizações não têm ideologia, tem sim, né? Todo mundo tem a sua ideologia, a sua visão de mundo, mas são organizações pragmáticas no sentido assim, olha, eu tenho uma preferência, vou dizer assim, eu vou dizer qual que é a minha, tá? E qual que também é a do Todos para a Educação. A gente tem, assim, um cacuete, um vício de, olha, combate à desigualdade, combate, assim, a gente precisa promover equidade, assim, uma das frases que eu acho que eu mais falo na vida é precisamos dar mais para quem tem menos.
Então, assim, tudo que a gente puder injetar com essa ideia de, olha, então, expansão do tempo integral, vamos começar com as escolas que atendem as crianças mais pobres, não vamos começar com as escolas que atendem a classe média mesmo na escola pública. Então, a gente tem sim uma ideologia. A Unesco também tem a sua forma de ver educação, o Banco Mundial também tem sua forma de ver, o BID, name it, tem várias dessas organizações. Mas o que eu acho que o que nos une é que nós não somos teleguiados por essa ideologia. Então, assim, se tiver se houver e há evidências fortes de que é importante seguir um determinado caminho, que não é exatamente aquilo que você inicialmente desejaria, eu acho que são organizações assim muito capazes e maduras de abrir mão dos seus desejos, seus impulsos iniciais, porque todos nós, de novo, somos guiados por essas visões de mundo que nos guiam na vida, né? O tempo inteiro a gente é guiado por isso. E todos nós temos os nossos vieses, mas eu acho que são organizações que conseguem, assim, entender o seu viés, a evidência e falar, olha, mesmo querendo muito seguir um outro caminho, olha, a evidência não mostra que é por aqui, mas é que é por ali. Então, eu digo isso porque eu acho que entre essas organizações maiores, né, mesmo o Instituto Brookings, que é o maior think tank do mundo em políticas de várias áreas, assim, a gente pode citar várias, assim, universidades também, né, pesquisadores em termos gerais, tem essa tendência, só, olha, puxa, tá aqui, está muito clara a relação entre, por exemplo, a coordenação feita pelo governo estadual do Ceará com o resultado dos municípios. Eu adoraria explicar que, na verdade, eles combatem a desigualdade, etc. Não é. Ali é outra história, ali é super estruturado, ali é premiação, o município que mais avança recebe o prêmio. Não é exatamente aquilo que eu adoraria defender por aí, mas essa é a evidência, vamos embora. Eu acho que essa é a... Por isso que eu digo assim, acho que é mais difícil, deve ser assim, por incrível que pareça, sabe? É mais difícil a gente ter alinhamento aqui dentro do Brasil, porque ainda mais nesse momento em que você tem os polos estão muito radicalizados e eles ficam cegos em relação a essas evidências. Então, por exemplo, você vai perguntar para um bolsonarista, ele vai dizer, por mais que as evidências sejam claras, que a escola militar não é o modelo mais eficaz de educação, ele vai dizer, não, mas isso aqui, tudo que você está me dizendo não tem valor nenhum, mas lá é importante porque a disciplina, porque o problema é que as crianças não respeitam mais os seus pais, quer dizer, aí eles trazem uma carga ideológica muito forte que suplanta a evidência, que é muito clara. Do outro lado, a gente também tem grupos que defendem, por mais que as evidências gritem que não é isso, que olha, a educação só vai melhorar quando a gente dobrar o investimento que o Brasil já faz. O Brasil investe 6% do PIB em educação, não é pouco, dá para fazer muito mais com esse dinheiro, mas a gente tem grupos, assim, muito estridentes que dizem, olha, enquanto não tiver 10% do PIB investido em educação, não tem nem o que conversar. Então, a gente tem esses opostos aqui, que aqui no Brasil a gente sente mais, assim, a gente tem muito mais oposição aqui dentro do Brasil do que fora. Fora a gente tem, assim, uma participação no debate internacional super, assim, tranquila, no sentido que, olha, a gente está falando a mesma linguagem, a gente está aqui alinhados com as mesmas preocupações, a gente quer melhorar a qualidade do serviço público para os alunos. Agora, aqui no Brasil, a gente já tem grupos que já defendem outras coisas, né? Que não a educação das crianças. Priscila, e por falar em produção de política pública com base em evidência, esse científica, não é? Fruto de trabalho, com método, e assim, essa é um pouco a razão pela qual eu te dei chance de defender método comparado, né? Eu estava um pouco preparando esse pulo, porque o Todos pela Educação acaba de divulgar um relatório extraordinário, 300 páginas, farto em evidências, um banquete para quem se interessa pelo tema, numa parceria com a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
e Itaú Social, se não me engano. E me chamou muito a atenção esse trabalho, quanto, primeiro, a esse viés que é de jogar luz sobre desigualdade. O grande tema que atravessa o relatório é o tema da desigualdade. Como desigualdade é causa e é efeito, né, de processos educacionais deficitários, e ainda como desigualdade interna ao país parece projetar desigualdade internacional entre as nações, não é? Para não entrar nas diferentes variáveis que vocês exploram, correlações, cruzamentos, a gente vai falar sobre isso ao longo da entrevista. Mas, enfim, você concordaria, então, que desigualdade é o grande tema, educação e desigualdade é o grande tema do relatório que vocês acabam de divulgar, né? Brasil no mundo, uma perspectiva internacional, é o título. Sim. Não, é um grande tema de fundo, né? Tem uma frase do relatório que eu gosto muito, que é o seguinte: o sistema educacional do Brasil se expandiu, a gente tem uma expansão clara, né? Nos anos 70, quando eu nasci, metade dos jovens estavam na escola. Hoje a gente tem perto de 100%. Então, é um sistema que ele se expandiu, mas a frase é a seguinte: nem todos usufruíram dessa expansão. É isso, a gente expandiu o sistema de acesso, mas principalmente os mais pobres não usufruem dessa expansão. Uma coisa que a gente precisa entender é que escolarização não é a mesma coisa que educação. A gente pode ter as crianças e os jovens na escola, mas isso não significa, infelizmente, deveria, mas infelizmente não significa que eles estão usufruindo, ou seja, estão aprendendo, se desenvolvendo, se preparando, né, para os desafios futuros, que eles estão aprendendo a aprender, que estão aprendendo a se relacionar, aprendendo a fazer, né? Então, nem todo mundo consegue usufruir desse sistema que se expandiu no Brasil. Então, essa é a grande mensagem do relatório. A gente, assim, o relatório ele deixa muito claro que se a gente não introjetar, ou seja, se não houver uma intencionalidade no desenho e na implementação das políticas educacionais para o combate à desigualdade, a inércia é o aumento da desigualdade. Por quê? Porque o nível socioeconômico, ele responde, no caso brasileiro, a 50% do resultado final de aprendizagem de um aluno. Então, deixa eu explicar isso. Por que isso? Porque o ambiente familiar, a primeira infância que esse aluno teve, então, ele teve acesso à creche? A creche era boa ou a creche era uma criança? Ele ficou preso numa cadeirinha olhando para um teto branco o dia inteiro com a fralda suja e que se alimentando mal, que é a realidade das creches brasileiras, né? Ele teve acesso, ele ficou pouco doente ficou muito pouco doente porque as infecções acabam afetando o desenvolvimento cognitivo. Então, é ruim ficar muito doente na primeira infância. Então, o cuidado em saúde é muito importante. Essa criança passou fome e, acima de tudo, essa criança viveu num ambiente de estresse tóxico, que é o que mais deteriora o desenvolvimento cognitivo de uma criança. Então, quando uma criança que teve tudo vai bem na escola, é esperado. Quando uma criança que sofreu todas essas limitações vai mal, a gente não pode culpar a criança. Isso aí é falha de política pública, de participação do poder público e entender que, já que essa criança tem menos em casa, eu preciso dar mais para ela do que para outras. Então, esse é o que é o meu bordão, dar mais para quem tem menos. Assim, talvez assim, essa seria a ideia mais revolucionária do país. O dia que a gente der mais para quem tem menos, essa é a verdadeira revolução. Não sei se ela é uma revolução socialista, comunista, capitalista, não estou nem aí para isso. Mas a revolução pelas crianças é quando a gente tiver a seguinte ideia e ação: quanto mais pobre, mais recebe em serviço público. O que uma criança rica
teve de oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem, a criança mais pobre tem que ter o dobro. Se a gente levasse a sério essa ideia, a gente faria uma revolução nesse país, porque somos um país com uma população grande, né? É um país populoso, né? Não é a Índia e China, mas somos um país populoso. Imaginem, são 48 milhões de estudantes no Brasil da educação básica. O tanto que a gente desperdiça de talentos, de genialidade, de invenções, de inovações, de vidas plenas, porque a gente não consegue garantir que a maioria dessas crianças, porque a maior parte das crianças brasileiras é pobre, porque a gente não dá condições para elas se desenvolverem. Eu vivi isso muito como mãe. Tá? Aqui eu estou sendo completamente do campo científico, ao contrário, estou indo para o campo pessoal. A gente vê, criança aprende, criança adora aprender, criança é curiosa por natureza. Você dá, ela devolve o triplo para você. Assim, é uma coisa impressionante, é uma explosão de desenvolvimento e aprendizagem. E essa criança mais pobre, ela vive num ambiente muito limitador, é como se fosse assim, um vetor contrário ao seu desenvolvimento. Enquanto que as crianças ricas, elas recebem uma série de vetores favoráveis ao seu desenvolvimento. A criança pobre está num ambiente de estresse tóxico. Algumas delas sofrem violência física e sexual. Elas não se alimentam bem. Elas ficam doentes. Elas não têm acesso ao vocabulário. Então, a gente está ali errando feio nessas políticas para a primeira infância, e aí estou só citando a primeira infância para começar essa explicação. Eu não vou fazer a explicação completa, mas o que é importante todo mundo entender é que o nível socioeconômico importa muito. Por isso, você ter um desenho de política pública que seja um vetor contrário a essa desigualdade, ou seja, os melhores professores precisam dar aula nas escolas que atendem as crianças mais pobres. A carreira do professor tem que ter um fast track, assim, ele tem que ganhar mais rápido um salário maior por estar numa escola que atende as crianças mais pobres, porque a gente tem que ter uma atratividade para os melhores professores irem para aquela escola que é mais difícil. Uma coisa é você entrar numa escola privada, de elite, é muito interessante, eu até sugiro que todo mundo faça essa experiência. Entra numa escola de elite, entra numa classe de primeiro ano, segundo ano, qualquer ano. Pessoal, vamos sentar em roda, porque eu vou contar uma história para vocês. Imediatamente as crianças sentam em roda, cruzam as perninhas e esperam você contar uma história. Elas estão acostumadas com isso. Contar história, entrar nesse universo, vocabulário rico, elas prestam atenção. Aí você vai para uma escola que atende crianças muito pobres, tentem fazer a mesma coisa. Pessoal, vamos sentar em roda para poder ouvir uma história. Um corre para cá, outro corre para lá, e tem a criança que chora, porque não viveu isso, nunca ninguém, na própria casa, na vida, na escola. Então, a gente precisa levar muito a sério o combate à desigualdade. A gente não só tem uma política cruel, porque eu não consigo imaginar numa crueldade maior do que você condenar uma criança à pobreza, condenar uma criança a não conseguir colocar de pé o seu projeto de vida, ou pelo menos ter um projeto de vida, né? Conseguir sonhar. E a gente não tem feito isso no Brasil. Então, por isso que, sim, sempre que é possível, a gente martela essa tecla, assim, precisamos combater a desigualdade, porque não existe qualidade num país desigual com essa desigualdade. Qualidade para poucos não é qualidade, né? Então, por isso que a gente chama tanta atenção nos nossos relatórios. Priscila, uma coisa que eu queria ouvir de você, ainda nessa linha da questão da desigualdade, como ela impacta a educação, e como a educação impacta também a desigualdade, existem dois aspectos que estão intimamente ligados à dimensão da desigualdade, que são a desigualdade de gênero e a desigualdade racial. Então, o que eu queria ouvir de você é como é que essas dimensões de gênero e raça são também impactadas pela desigualdade, como é que você pode superá-las pela educação e, mais do que isso, pegando de novo o seu bordão de dar mais para quem tem menos,
quais são as políticas públicas, pegando a experiência internacional, que nos ajudariam a pensar na superação da desigualdade de gênero e raça? Ação afirmativa, por exemplo, é um caminho, né? Foi tão vilanizada a questão das cotas, por exemplo, no Brasil, principalmente nesse debate contemporâneo que a gente está tendo. Quais são as boas práticas que a gente vê internacionalmente e como é que o Brasil poderia se aproveitar delas? Tá. Eu vou começar por essa segunda parte, Guilherme. Olha, a política de cotas, ela é uma política exitosa, uma política que tem, falando em evidências, assim, ela tem muitas evidências de que realmente ela é poderosa para reduzir essa lacuna que existe entre pobres e ricos, negros e brancos. É importante que a gente abra o espaço para que essas populações historicamente marginalizadas, elas tenham um espaço ali para poder se desenvolver. Qual que é a crítica que eu faço em relação à política de cotas em algumas instituições aqui no Brasil? Mas, por exemplo, o Unicamp foi para um outro lado que eu concordo muito mais, que é o seguinte: não basta a gente simplesmente abrir cotas e abrir esse espaço para esses grupos poderem ocupar. A gente precisa dar um suporte a mais para que eles consigam acompanhar os outros alunos que historicamente tiveram muito mais oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento. Então, simplesmente, vou usar aqui, vou exagerar um pouco aqui no verbo, mas jogar esses alunos na universidade e não dar para eles um suporte extra, a gente tende a falhar. Então, por exemplo, a gente tem muita desistência, principalmente em faculdades mais rigorosas ou que são mais difíceis, por exemplo, a Faculdade de Medicina da USP, alguns alunos negros com muita dificuldade para acompanhar. Por quê? Porque, por conta da sua pobreza, porque infelizmente aqui no Brasil, os negros, na sua grande maioria, são pobres, então eles acumulam duas dificuldades, eles precisam trabalhar. Enquanto que o aluno que saiu do Santa Cruz, do Vera Cruz, sei lá, qualquer escola aí de elite, precisa trabalhar. Ele pode se dedicar integralmente aos estudos. Então, para ele é mais difícil. Ou seja, além da cota, a gente precisa dar uma bolsa, um stipend, assim, um salário para ele poder estudar e não precisar trabalhar, porque a família dele depende do trabalho dele. Então, vai ter uma hora que ele vai acabar desistindo da escola. Ele não consegue. Imagina você ter que estudar medicina, trabalhar para poder levar renda para sua família, né? Aí não consegue fazer residência direito, e aí a carreira fica prejudicada. Então, a cota, ela não é o bastante. A gente acha que tem uma ideia, assim, é como se fosse incompleta da busca por equidade, né? Assim, então eu estou dando cota, maravilha. Citando a experiência da Unicamp, a Unicamp tem um processo que é como se fosse um ano de nivelamento para esse aluno poder. Então, ele entra, mas ele vai ter um investimento maior da universidade para completar a formação que ele teve, que muitas vezes foi deficiente. Então, para ele poder entrar em pé de igualdade ali com os outros alunos que tiveram todas as oportunidades para aprender e se desenvolver, a universidade dá um pouco a mais, né? Ela dá mais, de novo, é mais para quem tem menos. Não tem jeito. Essa fórmula não erra. Assim, se teve menos, tem que dar mais. Então, essa, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de política que o Todos para a Educação vem defendendo muito fortemente. Formação de professores. Hoje, infelizmente, quem faz pedagogia ou licenciatura? 70% de quem ingressa nessa formação teve uma nota abaixo da média no Enem. E a gente sabe pelas experiências internacionais que conseguem medir qualidade de professor e relacionar com a trajetória escolar desse professor, a gente tem uma evidência muito forte que, até um determinado ponto, para baixo dele, se o aluno, né, aquele que está cursando pedagogia ou licenciatura, se ele não teve um aprendizado adequado durante a educação básica,
muito provavelmente ele não será um professor de primeira linha. Depois, entre outros fatores, aí sim, vocação, empenho, tem outras questões. Mas tem ali um ponto para baixo do qual a gente não poderia, assim, aqui tem muita gente que combate essa ideia, porque acha que pedagogia é um curso que abre portas, principalmente para as meninas mais pobres ingressarem no ensino superior. Eu não nego que seja isso, mas eu também acho que a gente não pode, por conta desse efeito que é positivo, ter um contingente de professores mal preparados ingressando na carreira e não garantindo a aprendizagem dos alunos. A gente tem que aumentar a alunos que aprenderam na educação básica para depois serem bons professores. Então, o que a gente defende? Que o Brasil saia desse modelo, e aqui a gente assim, radicalmente críticos ao setor privado. O setor privado, ele cresceu esses cursos de pedagogia em cursos 100% à distância. É o curso que mais tem 100% à distância, é pedagogia no Brasil. Já superou mais da metade de quem se forma em pedagogia, se forma 100% à distância, num curso que custa R$ 49,90 por mês. Então, a atratividade é questionável e acaba fazendo com que a gente não prepare os professores. O que a gente defende? A gente defende que esse setor seja altamente regulado, não pode ter essa farra do EAD nas universidades, nas faculdades, nas universidades privadas, que a gente tem no Brasil, é uma farra. A gente deixa qualquer um dar qualquer curso para ser professor depois. Então, tem que ser altamente regulado. Tem que ter uma formação em tempo integral com um salário, para que esse menino ou menina não precise trabalhar e consiga se dedicar ao curso de formação de professores, que não é fácil você garantir a aprendizagem de alunos. É muito difícil, gente. Professor é uma atividade muito complexa, muito difícil. Vocês sabem disso. Então, por que a formação é tão ruim? A formação é qualquer coisa no Brasil. E a gente aceita. Então, formação de professor tinha que ser assim, super concorrido, o aluno tinha que ganhar para poder ingressar nessa carreira. Né? Então, estou te dando um exemplo, assim, olha, como que a gente constrói políticas públicas educacionais para combater a desigualdade, pensando que a gente tem que dar mais para quem tem menos. Priscila, uma coisa que apareceu no debate recente, vamos dizer, de uns 3 anos para cá, foi o tal do modelo asiático. Né? Tem gente que propõe um tipo de abordagem para a educação que foca menos na dimensão da formação de professores ou de políticas públicas complexas e sofisticadas para lidar com a educação, mas é uma solução que aqui no Brasil se banalizou muito como vamos tirar as humanas da formação dos alunos e vamos colocar todo mundo muito voltado para uma dimensão técnica e de ciências exatas, né? As famosas STEM, né? Ciência, tecnologia, matemática e engenharia. Como é que você vê esse modelo asiático e o que você acha que esse modelo tem a ensinar e tem a não ensinar para o Brasil? Olha, eu tive a oportunidade de visitar alguns países asiáticos e ver ali de perto o que é a educação deles. Olha, vou começar assim pela parte boa. A parte boa é que China, Coreia, Singapura, Vietnã, são países, Japão, são países que levam a sério a educação. Assim, a educação não é uma política pública qualquer, é uma política pública, assim, beirando a obsessão. Olha, tem que ser bom, tem que aprender, e isso é muito importante, muito importante. Contar aqui uma historinha rápida. Tem um professor que foi de Stanford, foi de Harvard, ele foi meu professor em Harvard e agora ele está em Columbia, que é o Lant Pritchett. Ele tem centros de estudo de políticas educacionais espalhados pelo mundo. E aí perguntaram para ele, olha, mas Lant, por que o Vietnã tem um resultado tão bom, com investimento até abaixo da média internacional em porcentagem do PIB, é uma população que tem uma renda per capita baixa, né? Se não é um país com uma população rica como Singapura, é bem diferente. Qual que é o segredo do Vietnã? Ele falou o seguinte, olha,
eu tenho um grupo lá pesquisando para tentar responder exatamente essa pergunta. Essa pergunta vale alguns trilhões de dólares, porque é isso, quando a gente descobriu o segredo do Vietnã, vamos rapidamente disseminar isso, difundir pelos países, isso aqui vai fazer com que todo mundo tenha uma educação vietnamita, né? E a resposta que ele falou, olha, a resposta que eu recebo do meu centro de estudos lá, que tem um monte de gente ali, tudo CDF ali tentando entender o caso do Vietnã, o que eles falam é o seguinte, a resposta é, o Vietnã quer. É isso, o país quer, é o máximo que eles conseguem chegar. Aí tem as políticas, mas nada chama muito atenção. O que chama atenção é que o Vietnã quer ter uma educação de qualidade para todos. Tem razões históricas, tem, assim, enfim, tem aí uma série de culturais ali das famílias e tudo mais, mas assim, a parte boa dos países asiáticos é essa, assim, eles realmente valorizam a educação. Qual que é a crítica que eu tenho em relação à política educacional deles? Primeiro que, aí sim, a palavra obsessão tem peso, né? Assim, as famílias, elas projetam nos seus filhos uma carga, um peso muito grande. Então, quando eu fui para a Coreia do Sul, você vê, inclusive, o próprio governo precisou dar um limite para os alunos, porque os alunos, eles varavam a madrugada estudando, não dormiam, né? Então, tem lá tem as escolas, que são as escolas como se fosse o contraturno, na Coreia do Sul, que é uma escola de reforço. Então, o aluno vai para a escola, estuda normal, depois vai para essa outra escola para poder fazer reforço, aceleração, etc. E eles são assim, a família fica muito em cima desses alunos, e até o governo precisou colocar um limite. O limite, a última vez que eu vi, era às 10 da noite, não podia passar das 10 da noite, né? Começou com meia-noite, depois passou para as 10 da noite. Então, assim, o governo precisou até botar um certo limite. Assim, é uma cultura de educação baseada em disciplina, disciplina pessoal, do estudo, disciplina escolar, que eu acho que não tem muito a ver com o Brasil. Assim. Claro que disciplina é bom, gente, né? Disciplina sempre é bom a gente ter, para tudo, é importantíssimo. Mas essa disciplina rígida, que não incentiva a criatividade, a inventividade, tanto é que a gente já teve, né, no próprio Todos para a Educação, conferências não com o ministro atual da Coreia do Sul, mas com o ex-ministro da Coreia do Sul, e ele fala assim, olha, a gente precisa aprender com o Brasil essa criatividade de vocês, essa forma solta, gostosa, alegre, né? Então, assim, como que a gente aprende de uma forma gostosa, com prazer, né? O prazer é muito importante. E nesses países asiáticos, o prazer não está muito presente no processo de aprendizagem, né? Então, por isso que, assim, eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente pode aprender, principalmente no campo da formação de professores, mas, assim, como sistema educacional, eu não vejo os países asiáticos como grandes exemplos para o Brasil. Eu sou muito mais, assim, eu olho com muito mais carinho a experiência de Toronto, no Canadá, a experiência de Massachusetts, nos Estados Unidos, Califórnia também tem algumas coisas interessantes, a experiência francesa de uma formação mais ampla. Eu acho que a gente tem outros exemplos melhores para poder compor uma visão de educação para o Brasil. Mas tem sim, tem alguma coisa que a gente pode aprender com eles. Ficando um pouquinho na Ásia ainda, uma coisa que me chama a atenção no relatório é que, sistematicamente, os países asiáticos, até os do Sudeste Asiático, que não são tão bem avaliados no PISA quanto os do Nordeste Asiático, né? Então, países como, sei lá, Indonésia, Tailândia, não vão tão bem quanto a China ou a Coreia do Sul, não é? Mas mesmo os do Sudeste Asiático vão muito bem em matemática quando comparados aos da América Latina. Isso me chama a atenção. Quer dizer, mesmo quando a média geral é mais baixa do que a latino-americana, em matemática eles ponteiam. Isso é uma coisa. A outra são os déficits com tecnologia nossos. Nossa dificuldade, por exemplo, em prover acesso à internet na sala de aula, ou computadores na sala de aula. E eu fico muito preocupado com isso. Eu acho que esse é um indicativo ruim para o futuro.
né, em termos de aprendizagem propriamente, mas também até de competitividade de nossa economia, né, empregabilidade, esses temas, né, que são muito caros aos países desenvolvidos, e acho que a gente não está olhando para eles com a devida atenção. O que você acha disso? Queria muito te ouvir sobre isso. Não, você tem razão, assim, quer dizer, da mesma forma que eu acho que a gente não precisa pegar o modelito asiático e implantar no Brasil, mas isso não significa que a gente não deva ter o resultado ou almejar o resultado educacional que eles têm, especialmente no campo da matemática e das ciências, aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. Tem algumas explicações para a gente não ter esse resultado melhor. Quer dizer, primeiro, óbvio, assim, o sistema geral educacional brasileiro é muito inferior ao deles. Tá? Então, obviamente, aí o resultado da matemática e linguagens também é muito abaixo deles. Mas no campo da matemática, da tecnologia e tudo mais, o que acontece é o seguinte, aqui, assim, eu não estou fazendo nenhuma crítica pessoal às professoras, mas o que acontece é que esse medo da matemática, esse receio, essa coisa assim, ai meu Deus do céu, eu não sou bom em matemática, ai não, eu não gosto de matemática, matemática é muito difícil, isso começa já muito, com as crianças muito pequenininhas. Então, o estímulo não é na direção de, nossa, gente, matemática explica a natureza, explica o mundo. Quando você começa a entender que uma equação matemática explica e consegue prever um fenômeno natural que você está vendo ali na tua frente. Assim, esse encantamento com a matemática, a gente não consegue muito disseminar nas escolas brasileiras. Tem algumas razões, mas tem uma que eu gostaria de comentar aqui, que é o seguinte, quem vai para pedagogia, o perfil de quem cursa pedagogia no Brasil, em geral, são meninas e meninos que não gostam de matemática. Então, assim, não eram bons em matemática, então eu vou fazer pedagogia. Nesses outros países, como a atratividade do professor é muito maior, você não é professor na Coreia, Singapura, no Vietnã, no Japão, na China, nesse país. Você não é professor se você não está entre os melhores alunos das escolas. Então, você gosta de matemática, você aprendeu matemática. Matemática não é um bicho de 7 cabeças para você. Então, quando você vai fazer pedagogia e licenciatura, matemática puxa, que bacana, deixa eu ver como que eu ensino isso para os meus alunos e tudo mais. Aqui, assim, a gente já tem, assim, algumas pesquisas mais etnográficas mostrando, assim, esse professor que pega o comecinho da trajetória escolar dos alunos brasileiros, que é os que fazem pedagogia, essa é uma atitude, assim, ai, meu Deus do céu, agora vamos falar de matemática, ai, que difícil, ai, a tia não gosta muito, não sei. Então, já é um pouco ali, logo no comecinho da trajetória escolar. Dentro de casa, também, isso é muito comum, né? Assim, ai, não vem com essa coisa de conta aí, que eu não sou bom, nossa, matemática é difícil. Então, a gente tem, assim, uma certa estigmatização da matemática, como se fosse algo assim, só para pessoas muito especiais, pessoas muito inteligentes são capazes de entender matemática, assim, que não é para qualquer um. A gente fez, em 2010, uma pesquisa etnográfica com famílias, e essa frase aparecia, né, falada pelos próprios pais, assim, meu filho, né, matemática ele não aprende não, ixi, é ruim matemática, não vai aprender nunca. Então, os próprios pais projetam isso para os seus filhos. Quando a gente sabe, aí de novo, vamos para o campo das evidências, que altas expectativas é algo fundamental para a aprendizagem. O filho, ele sempre quer encontrar a expectativa dos pais. Se os pais falam assim, olha, não, meu filho, ele aprende, ele é bom, sabe? Quando ele foca ali, ele estuda, ele aprende, ele é ótimo. Então, esse tipo de fala é muito importante, assim, ter altas expectativas em relação aos filhos e também aos alunos, né? Quando os professores também. E aí, voltando, Guilherme, a tua pergunta que eu esqueci de responder uma parte, alguns estudos mostram que a expectativa de professores em relação a alunos negros e as alunas meninas, a expectativa é menor.
E aí, quando você faz um blind test, assim, quando você não tem o nome do aluno na prova, ele é melhor avaliado do que quando o professor sabe quem é. Porque já existe uma expectativa que a menina vai aprender menos ciências e matemática, que o negro vai aprender menos. Então, mexer com a expectativa é muito importante. Assim, quando você entra, né, ou como família, ou como condutor, maestro de uma sala de aula, você diz, olha, todo mundo aqui pode aprender. Todas as crianças podem aprender. E podem aprender coisas muito difíceis. Matemática, ciências, assim, olha, pode botar que esses alunos aqui podem até ter vão suar ali, mas vão aprender. Então, assim, esse tema de expectativa é muito importante. Mas como no Brasil a gente tem uma baixa expectativa em relação à aprendizagem como um todo, a aprendizagem não está na ordem do dia. A gente fala muito mais em escolarização, a gente fala muito mais em diploma, a gente é ainda muito cartorial, né? De certa forma, assim. A gente precisa lá do registro, do carimbo ali dizendo, olha, me formei e tal. Mas você aprendeu? Você gostou? Você quer aprender mais? Eu acho que essa é a cultura que a gente precisa ainda trabalhar bastante para chegar, que é o que os países asiáticos têm. Sim, tem uma valorização da aprendizagem que aqui no Brasil a gente não tem ainda, mas a gente precisa ter. Esse é um ponto interessante do que você está contando para a gente, é o de que a expectativa depositada sobre o aluno, e que é imprescindível para a aprendizagem, ele não está só na escola, ele está na família também. E isso contrasta, de alguma maneira, com uma proposta, que talvez tenha sido a proposta mais debatida nos últimos 2 anos e meio aqui no Brasil, que é o homeschooling como a solução para grande parte dos problemas da educação no país. Me parece que esse é um debate já caduco em outros lugares do mundo, ele já foi superado, e aqui no Brasil ele vem com toda a força nesse momento que a gente está vivendo. O que você acha do homeschooling? A gente queria te ouvir pensando no que é o homeschooling no mundo e o que é o homeschooling como um horizonte para o Brasil. Você acha que esse seria um horizonte que resolveria os problemas da educação ou a gente está muito longe disso ainda? Olha, não, sou absolutamente contra o movimento do homeschooling no Brasil, tá? Que é diferente do homeschooling como uma necessidade, por exemplo, a gente tem alguns países, Estados Unidos, tem homeschooling para casos excepcionais, por exemplo, casos em que há um sofrimento do aluno em frequentar todos os dias a escola, por exemplo, tem crianças que têm dificuldade de locomoção, mas mesmo nos Estados Unidos, assim, essa política acaba sendo deturpada, então, assim, grupos religiosos acabam mantendo suas crianças em casa, então é uma deturpação da intenção original dessa política. Assim, olha, ela é, por exemplo, crianças hospitalizadas, então elas não podem frequentar a escola, pelo menos por um período, ou às vezes sempre e tudo mais. Como necessidade específica, eu não sou contra. Quer dizer, ninguém quer que uma criança sofra o sofrimento físico, ou o constrangimento de ter uma maca levando ela todo dia, voltando. Assim, realmente, em alguns poucos casos, o homeschooling ele é justificável. Eu sou contra o movimento do homeschooling, porque como movimento, o que me preocupa, eu vou exagerar aqui um pouco o meu ponto, mas assim, me preocupa que como movimento a gente esteja indo na direção das madraças, que são as escolas islâmicas fundamentalistas ali, que formam terroristas. Porque isso, você está ali entre iguais, você não vai para a escola normal, você vai para uma escola ali comunitária, religiosa, que vai formar pessoas que pensam exatamente igualzinho a você ou aquela religião, enfim. Eu dei uma esticada aqui, tá? Forcei a barra, mas me preocupa porque, no caso brasileiro, quem defende o homeschooling? É importante a gente olhar quem está por trás do movimento do homeschooling. Não são as pessoas que estão preocupadas com as crianças em situação de sofrimento. São os grupos religiosos mais extremados, são os grupos ideológicos mais extremados, que defendem o homeschooling com o seguinte argumento: olha, eu não quero o meu filho estudando com professor comunista, entendeu? Ou
eu não quero meu filho estudando com professores ateus, ou que não têm a mesma religião que a gente tem aqui em casa. Eu quero que o meu filho estude, que o meu filho entenda que o mundo foi criado por Deus, né? Que não teve um Big Bang, né? Que a evolução das espécies foi algo divino, e não a evolução das espécies de Darwin. Então, é um movimento que me preocupa, por isso que eu sou assim, acho que agora no Brasil é o pior momento para a gente discutir e aprovar uma lei de homeschooling. Agora, eu não sou uma pessoa assim que quer interditar o debate. Puxa, mas então o homeschooling não deve nunca ser regulado no Brasil? Eu acho que sim, acho que precisa, mas não agora. Tem momentos, né? Tem uma coisa importante para quem em ciência política e também quem estuda políticas públicas, que é a temporalidade, que é o sequenciamento, que é o momento que a gente está vivendo. E agora, definitivamente, não é o momento para a gente debater homeschooling. Priscila, falando de momento, a gente está chegando ao momento de concluir essa conversa, que foi extraordinária, assim, muito impressionante o seu repertório, a articulação. É muito bom falar com quem tem esse tipo de erudição sobre a educação e olha de forma internacional, né? Você não está limitada ao caso do Brasil. Dizem que quem conhece só um caso não conhece nem o caso, né? Então, acho que é importante conhecer os vários casos. Eu acho que tem muita coisa nesse mundo e, de acordo, a gente não é jabuticaba, a gente pode aprender com o que dá certo para além das nossas fronteiras. Mas fechando então, o nome do programa é Eu Vi o Mundo. Você viu muita coisa por aí, Priscila. Qual foi o lugar no mundo que mais te fascinou, por qualquer motivo? E outra pergunta, tem algum lugar que você gostaria de conhecer na sua vida ainda? Nossa, olha, bom, vou começar pelo último. Tem muitos lugares que eu gostaria de conhecer. Assim, eu tenho uma lista gigante de lugares que eu ainda quero conhecer. Já conheci muita coisa, mas ainda assim, vou aqui citar um pouco assim, a África subsaariana. Tem assim, vários países ali que eu adoraria conhecer, inclusive aqui é a minha porção educochata, né? Assim, porque também tem experiências educacionais muito interessantes na África e a gente tem essa concepção, né, de que então, preciso até aqui refazer a minha frase, não é a África. Os países, cada um dos países africanos tem uma série de experiências que a gente precisa aprender. Moçambique tem formação continuada de professores, Angola também tem, como que os pares trocam experiências para poder melhorar a sua prática em sala de aula, numa realidade que é mais próxima à brasileira do que Singapura, né? Então mas mesmo para além das políticas educacionais, assim, eu tenho muita vontade de conhecer a Nigéria, a Angola especialmente, assim, eu tenho uma atração por esse país, assim, que eu gostaria muito de conhecer, Angola e Moçambique. Agora, o lugar que mais me impressionou, assim, olha, eu vou falar, eu sou ateia, tá? Sou ateia, eu digo assim, eu sou ateia praticante. Mas o lugar que mais me impressionou foi Jerusalém, assim, que me emocionou, assim. Eu passei dias chorando, assim, porque aquele encontro de religiões e de pessoas, assim, uma energia tão forte e até, bom, enfim, acho que foi na época que eu estava lá, de respeito, de você passar pessoas assim com hábitos, né, com vestimentas completamente diferentes, símbolos religiosos completamente diferentes ali, transitando, rezando, falando, assim. Eu fiquei assim, muito impressionada com Jerusalém. Assim, é um lugar que eu quero voltar e quero levar minhas filhas, porque eu acho que é um lugar em que essa diversidade ela é muito forte e eu acho que mesmo sendo ateia, o respeito às religiões é muito importante e eu acho que eu vivi isso estando em Jerusalém. Assim, olha, como é importante ter devoção, como é importante ter fé. Eu posso não ter uma fé numa religião específica, mas o ato, a direção, o sentimento, a energia é algo muito bonito. Então, acho que o lugar que mais me impressionou foi Jerusalém. Excelente conversa, Priscila, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi uma delícia falar com vocês.
Priscila, foi um prazer enorme. Compartilho, inclusive, a tua resposta sobre Jerusalém, que é um lugar fascinante. E que bom poder te ouvir, que bom ter essa oportunidade de te ouvir e que você continue sendo uma voz super influente no debate público sobre educação, porque a gente realmente precisa dessa qualificação do debate que hoje está faltando, mas que a gente espera, inclusive com o canal, ajudar aí a construir.